Tá começando aqui. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá, 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 tá. Boa noite a todos, tudo bem, gente? E aí, estamos começando mais um Pinga Fogo aqui, né? Direto do. Até eu quero ver porque a transmissão ela é simultânea, né? Pela primeira vez a gente está transmitindo via. Olha, tem gente já no Facebook também. A gente está transmitindo aqui pela primeira vez a live pelo YouTube e também pelo Facebook. Então tem que estar atento às duas plataformas. Eu queria dar uma boa noite a todos aqui que estão aqui esperando o Rui, né? A gente está acertando ali o som e a imagem do Rui. O Rui já entra aqui conosco para falar sobre sua vida no Pinga Fogo. Rui das Neves hoje, o filantrópico, né? A gente vai falar muito sobre fundos imobiliários e muita coisa bacana para vocês, tá? Marlon Brando, o Bruno, quem que tá aqui? Ah, Jani, ó, o Caricanecas, o Edson, tudo bem, Edson? O Everton lá do Tauá também está aqui no Facebook. Eu tô olhando aqui embaixo e em cima, entendeu? E ainda a gente vai ter uma terceira plataforma na hora de fazer a live, que é o LinkedIn. Então a gente vai cuidar de todos aqui ao mesmo tempo. Vai ser uma live muito bacana, fique conosco, porque realmente vai ser uma live super interessante. Vamos esperando o Rui das Neves aparecer, que já ele aparece, né? Ele está reiniciando a máquina lá, deu alguns probleminhas técnicos. Queria dizer boa noite a todos. Se tiver alguma pergunta para o Rui, vocês guardam essa pergunta para fazer. Ele que é um expert nos fundos imobiliários, e ele vai dizer muita coisa bacana. Sabe que você que gosta de comprar uma casa e fazer locação dessa casa, né? Tem gente que gosta muito ainda do imóvel físico. Ele era um expert nessa área de imóveis físicos, né? E hoje, ele é um investidor nato dos fundos imobiliários, né? Graças ao Arthur Vieira de Moraes e outros magos aí, o Bassi, o Nodi, o Baroni, né? Que são magos dos fundos imobiliários. Aí ele se tornou realmente uma referência nos fundos imobiliários. Estou esperando ele aparecer aqui. E desde já, gente, deixa sua pergunta e vamos tocando o barco. O que vocês acharam aí do nosso dia no mercado de capitais? A bolsa subiu bem hoje, né? O pessoal, quando sobe muito acima, o pessoal fica eufórico, né? Algumas notícias de fora, esse acordo que está pintando entre China e Estados Unidos para apaziguar o mundo, né? Então a coisa está começando a ficar boa, né, gente? Então vamos esperando aqui. Rui, venha para o Palácio do Rei. Olha lá, ele tá aqui, tá. Tava nervoso o homem hoje, viu? O que é? Will, só me diz o quê? Por que os maiores investidores não investem em fundos? Então, Herbert, é muito é muito do feeling, né? Os investimentos em fundos imobiliários é uma coisa nova, né? Não é uma coisa tão antiga. Mas há muita gente credenciada. Ó, o Simon Salama aqui, que está no Facebook nos acompanhando. É uma coisa que vai muito do feeling do investidor, né? Mas tem muita gente já mudando o conceito, Herbert. Eu acho que os fundos imobiliários, ele compõe uma carteira perfeita entre ações e fundos imobiliários. Ó, o Anderson, o meu moderador está em tudo que é lugar. Está aqui no YouTube e está também no Facebook, né? Então ele está acostumando. Está chegando aqui o Rui já, gente, e ele vai passar todos os conhecimentos que ele tem. E eu achei engraçado que o Rui, em todos os YouTubes, Clube FI e algumas personalidades dos fundos imobiliários, ele sempre realmente agregou muita coisa com relação aos fundos imobiliários, sabe demais. Ô Marcelo, beleza, irmão? Como vai? Boa noite, Edson. Marlon Brando, você é o próximo, meu querido. Elias Eduardo, que sempre está aqui com a gente. Estamos segurando o rojão aqui para o Rui entrar, né, Rui? Pelo amor de Deus, né, Rui? Me dá uma dessa não, hein?
O Everton, o grande palmeirense, né, Everton? 8 pontos, agora não dá mais para vocês, hein? 8 não, 9, né? Acho que do Palmeiras, 9. Do Santos, 8. Então, o Rui tava com tanto medo que nem aparece aqui ainda. Mas já já ele tá aqui. Mas com relação a isso, o Rui sempre foi uma pessoa muito curiosa e também uma pessoa que adquiriu muito conhecimento nos fundos imobiliários. E eu vi alguns embates dele com alguns gestores de alguns fundos que foi muito hilário, sabe? Ele realmente não é aquele cara chato que fala sem saber. É um cara que indaga coisas que ninguém pergunta. Nesse mundo dos fundos imobiliários, tanto como em ações, as pessoas querem deixar os gestores, assim, às vezes muito confortáveis, sem aquela pergunta capciosa. Então, o Rui é o cara que faz a pergunta capciosa, entendeu? É um cara que vem atrás, que fala, entendeu? Então, tem até um rapaz que está aqui no YouTube, né? Que ele, acho que era engenheiro. Opa, peraí. Vamos ver se ele aparece. Fala, Rui. Tá sem som, Rui. Olha o Rui aí, gente. Olha o Rui. Dê boa noite ao Rui. Rui, você tá sem som, Rui. Calma que. Calma. Nós ensaiamos aqui, deu tudo certo. Mas na hora do vamos ver, né? Logo ele tá falando boa noite pro pessoal. Já apareceu aqui embaixo também no Facebook, com um delay. Né? Olha lá o Érico. Ó, tá todo mundo contente, tá sem som. Ele tá sem som. Vocês estão me ouvindo bem, né? Estão vendo bem o Rui? Então, número 1 aí, gente. Isso, mexe aí que eu acho que é aí mesmo. Tá me ouvindo bem, Rui? Faz assim com a cabeça. Você me ouve, né? Ai, que coisa. Vocês me ouvem, a imagem. Ah, tá. É a imagem dele lá. Eu acho que é a internet que ele colocou hoje lá, especialmente para vir aqui, entendeu? Mas, Rui, o público está te esperando. Fique tranquilo. Quer desconectar? Desconecta o fone e coloca de novo para ver se pega. Quem sabe? Aí, ó, vamos ver. Alô? Fala, Rui. Deu um clique aí que achei que ia dar certo, no fim não deu certo. Verdade, Fábio, verdade. O Rui é muito inteligente. Os comentários dele são fantásticos. Calma, Rui, calma. É a internet da sogra, é isso mesmo. Os caras estão malhando você, velho. Deixa a sua mulher saber disso. Oh, meu Deus, a internet da sogra. Tem tanto falar da sogra, velho. Ó, o Giacomo. Até o Giacomo tá aqui, cara. Estamos na internet, aqui no YouTube e estamos também no Facebook, cara. Só falta o seu som funcionar, Rui. Tem alguma coisinha aqui, entendeu? Né? Ó o Simon aí. Tudo bom, Simon? Beleza, irmão? E aí? Estão dando folga pro nosso querido Jair Bolsonaro, hein, irmão? Tá feia a coisa não, velho? Os caras não dão folga. É fake de tudo que é jeito, né? Pelo amor de Deus, hein? Aí, vai mexendo aí que eu acho que é aí o segredo do negócio. Calma, não fica nervoso. Não fica nervoso, todo mundo tá vendo você. Importante que você não fugiu, Rui. Olha lá. Lá vem o Rui. O que aconteceu? Quantos por cento você aporta por mês? O Rui é fogo, velho. Olha lá. Ô, Rui, acho que você vai ter que responder a turma aqui embaixo, velho. Você vai ter que responder o pessoal aqui embaixo. Olha lá, saiu o Rui de novo. Entra o Rui, sai o Rui. Então, coitado, o Anderson, eu tentei fazer um pouquinho antes, né? O meu deu certo como. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos vá fazendo aí. Estão batendo mesmo, velho. Nossa senhora, viu, Simão? Tá feia a coisa. Manda um grande abraço pro Jair lá e vamos tocando o barco daqui, velho. Vamos que a coisa vai dar certo, se Deus quiser. Ô, Giacomo, e aí?
Tá feia a coisa, não, velho? Esperando aqui o Rui, né? Você viu que legal a plataforma, Giacomo? Viu que chique? Vem, se junte a nós aqui, filho. Enquanto o Rui não entra, você entra aqui. Faz a gentileza para nós. O Rui tá arrumando lá. Vamos animar o povo aqui. Então, que nem que negócio de velório, de coisa. Vou mandar para você aqui, ô Giacomo. Dá para salvar ou não? Dá para salvar? Salva aí, então. Entra aqui, então, filho. Vamos animar a festa. Nós estamos animando até velório, gente. Então, pode contratar a gente que nós estamos animando até velório. Vamos que vamos. Ah, o Rui entrou de novo. Vamos lá. Rui! Vamos ver? Oh, meu Deus. Oh, my God. Nada de som. Calma. Não fica nervoso. Desde criança tentamos testar antes, né? Olha lá. Vou falar aqui. Pera aí. Eu vou fazer um teste. Vou fazer uma coisa. Pode falar. Fala, Rui. Atende aí. Fala. Tem como usar o microfone do laptop? Pode. Tira. Arranca isso aí, então. Vê se funciona. Vamos lá. Arranca aí. Aqui nós estamos fazendo igual o MacGyver. Eu acho que o Marcelo lembra do MacGyver, né, Marcelo? Lembra do MacGyver? Aquele que consertava as coisas com arame, velho. Né? Não, você tá ouvindo ele porque eu tava no telefone com ele, entendeu? Aí é só entrar no Setting e mudar para o microfone embutido no seu notebook, tá bom? Ó, cara. Ó que desespero. E a turma tá esperando. Caramba, tem 100 pessoas, cara. Caramba, Rui, você tá demais, velho. Você não abriu a boca e tem 100 pessoas aqui, cara. 109. Olha, tem mais gente no Facebook, cara. Não vou deixar você nervoso. E aí? O do laptop tá funcionando agora? Só aumentar o volume. Então. Gente, tenham paciência que ele vai chegar lá. Vamos lá. Tem como usar o microfone do próprio... Tem, lógico que tem. Se você tirar, ele vai automaticamente configurar o do seu laptop. Olha lá, ele saiu novamente. Ih, nossa novela. E eu vou continuando aqui, gente, segurando a audiência. Estamos num oferecimento de Kaiser. Kaiser não, Kaiser é muito ruim. Malte 90. Malte 90. Boa noite, Roberto. Boa noite todo o pessoal aí. Estamos excepcionalmente esperando o Rui vir, né? E o Marlon Brando. Faça lá suas apostas, hein? Marlon Brando na semana que vem aqui no Pinga Fogo, garoto, né? E vamos que vamos, irmão. Ô, Giacomo, você vai entrar aqui ou não vai? Vamos fazer aqui um auê até o Rui aparecer. O Giacomo Diniz, meu amigo. E aí, meu povo? Tô todo acabado aqui, mas foi bom aparecer. Giacomo Diniz está aqui conosco até o Rui voltar. Cadê o seu Rui? Estamos ansiosos para ver o seu Rui da Fé, o seu testemunho sobre educação financeira. Cadê esse homem, meu Deus do céu? Então, estamos no oferecimento de Mapping até meia-noite. Marlon é o próximo. Marlon é o próximo. Será que o Marlon Brando ele vai mostrar a face oculta dele? Vai, ele é o chefão, poderoso chefão. Vou colocar até uma trilha para ele aqui, velho. Vamos que vamos. Tô esperando o homem aqui. E lembrando a todos... O que você acha de PN sem tag along? Vai lá. Se for empresa grande, dá para seguir a vida. Se for microcap ou small cap, microcap, eu prefiro ficar fora. Certo. Ai, muito engraçado.
Dê algumas considerações do que você entende como fundos imobiliários, que ele ia falar sobre fundos imobiliários, fazer uma configuração, hein? Para a turma que não conhece. Eu vou, assim, a minha história com o fundo imobiliário, pra você ter uma ideia, assim, contando aquelas coisas que eu gosto de contar. O primeiro fundo imobiliário que lançou na antiga Bovespa era o Europar. Esse é o primeiro fundo brasileiro legitimamente imobiliário. Eu participei do lançamento, participei da festa, participei do esforço de venda. E o que acontece? Por muito tempo, no Brasil de altos juros, eu sempre achei um conflito do fundo imobiliário com o Tesouro IPCA. Então, por exemplo, eu olhava, o fundo imobiliário estava pagando um yield de 8%. Tesouro IPCA estava pagando 5,5%, só que garantido até 2045. Eu fiquei muito tempo optando pela Tesouro IPCA, você acredita nisso? E ilustrando para as pessoas, até o Rui ia tem um estudo pronto aí, né? As pessoas têm muita mania com aquela coisa do imóvel físico, né? Isso ficou um pouco ultrapassado, né, Giacomo? Com relação a hoje. Eu não quero ofender, não. Temos 113 online, né? Pelo amor de Deus, não é esse o caso. Mas a partir do momento que você investe em ações, você acredita na força dos contratos e no sistema de escrituração da B3. A partir do momento que você acredita nesses dois fatores, game over para imóvel físico. É muito mais fácil usar o fundo imobiliário. Por exemplo, eu tenho muitos amigos, os meus amigos portugueses, que foram já clientes meus de outros tempos. Ele falou assim: eu gosto do imóvel, e eu vou lá, aí o inquilino sai, eu entro com a minha equipe de pedreiro. Fala, Rui. Vamos ver se ele fala. Fala. Ademos voz? Ademos voz? Fala. Ele tá nervoso, relaxa aí, meu. Relaxa. Tá. Oi. Relaxa, amigo. Relaxa aí, meu garoto. Não sai nem pelo computador, nem por aqui. Pega o meu link e coloca no celular direto. Tá? Ok. Vai lá. No celular. Mas sem desligar, né? Dá para ligar os dois em paralelo, será? Não. Tem que desligar. Deixa eu atualizar. Tá. Desliga o do computador. Tá? Desliga o do computador. Aqui é que nem o Faustão, né? Se vira nos 30, irmão. E voltando à ilustração que você estava dando, tem que desligar esse. Sai desse aí. Dando uma ilustração para as pessoas que não sabem o que é fundos imobiliários, que nem tem um amigo meu que compra para a filha, o Giacomo. Sim. Depois que eu falei para ele falou assim: o que eu compro, William? Que não custa, que ela ganha um dinheirinho todo mês. Eu falei: comprou um fundo imobiliário. E ele começou comprando um fundo imobiliário chamado BBPO. BBPO é o quê? É um fundo das agências, né, do Banco do Brasil. São as 64, 63 melhores agências do Banco do Brasil que distribuem essa alocação. Quando você compra um papel, você compra um tijolinho que você recebe uma alocação. Será que tem alguém na plateia que sabe o yield atual dele? Do BBPO? Eu acho que o Marcelo... Ajude aí. Temos alguém informado que poderia nos dizer... Marcelo sabe. O yield atual? Qual que é o yield do BBPO? Opa, agora acho que deu aqui. Vamos ver se o Rui entra agora. Oi, entrei pelo telefone. Aê, Rui! Aê! Vou tocar até a musiquinha do Senna aqui. Você tá suando que nem um bagre, velho. Fala aí. Só na cadeia. Olha que apareceu aqui. Foi um prazer conhecê-lo. É um prazer imenso, viu, Rui? Primeiro, você não tem juízo, me botar aqui. Ô, Giacomo, ele é um dos nossos, Giacomo. Eu vi ele marcando o CEO lá, ao vivo, velho. Eu nunca vi aquilo. O cara queria bater nele, velho.
se você não ficou muito... fala assim, você não ficou muito contente, senhor Rui das Neves? O senhor vem até aqui tomar um cafezinho com nós. Acho que ele queria matar o Rui, né? Mas tudo bem. Esse é o último café da vida dele. Não, é foda. E o Rui é uma figura. Rui, se apresente ao público aí, por favor. Ô, Giacomo, fica aqui para fazer pergunta para ele. Tá bom. Desse jeito o PowerPoint não vai rolar, né? Não, fica tranquilo. Não esquece do PowerPoint. Você é a figura central do nosso Pinga Fogo. O homem, o proprietário, o suado, Rui das Neves. Vai lá, Rui. Eu ia demonstrar uma coisa aqui que ia ficar meio complicado para algumas pessoas, mas tá bom. Tá bom. Vamos tocar o barco. Fala aí quantos anos você tem. Você é do mercado... Era do mercado imobiliário tradicional, né? E o que te fez vir para o sul? Ainda é, né? Você mescla? Eu mesclo. Mas vamos lá, eu vou começar do comecinho. Vim para cá, eu cheguei aqui no Brasil pequenininho, tá? Humildinho, ou como diziam na época, tinho. Agora virei um putão. Ruizão. O Rui é português? É português, Rui? Família de isso agora aí, ó. Pois é, então. Quer um exemplo melhor? O Rui. Olha lá, o Giacomo, o Simon está respondendo sua pergunta. BBPO 8,28 ao ano. Tem que dividir por 12. Qual que é o yield de BBPO? É 11, né? Tá dando isso tudo? Ai, meu Deus. Então, qual que é o yield de saculejo, assim, quando Rui, qual que é o yield de BBPO hoje? Tá 8 e tal. 0,8, né? Tá 8 e tal. Só que é o seguinte... Assim, eu gosto, desculpa, da voz, eu gosto do ao ano para a gente comparar com a Tesouro IPCA, não é, Rui? Não é uma boa comparação para você ter um parâmetro? Não, com certeza. Só que as pessoas trabalham muito em cima do valor patrimonial. Tá? Eu gosto muito do valor patrimonial. Isso é uma das demonstrações que estava no PowerPoint. Que se o Will permitir, já que eu caí nessa bagaça aqui de paraquedas, a gente pode marcar um outro dia para tentar colocar. Não. Terça-feira a gente já volta. Terça-feira você vai mostrar a aula inteira, tá bom? O Giacomo vai estar aqui também, nós vamos fazer a aula inteira. Pronto, eu vinha falando sobre correspondência de FI, que eu acho isso uma vergonha, entendeu? Tem fundo que... tem fundo que custa R$10 correspondência. Porra, aí depois eu que sou português burro. MXRF é um deles. Né? Pelo amor de Deus. O fundo custa 10 cruzeiro e a turma gasta 20 correspondência. Aí depois de português é que é burro. Nossa. Ô, Rui, qual os tipos de fundos que mais atraem você, assim, com relação a tudo isso? Atualmente, bom, eu sempre gostei de tijolo, realmente. Tijolo, tá? Monoativo, olho, né? Mas nem penso para olhar. Tá? Eu ainda gosto de monoativos multi-inquilinos. Tá? Que era também uma apresentação que eu ia fazer no PowerPoint comparando isso. Terça nós temos o shopping é isso, né, Rui? Exatamente. Shopping legal. É isso. Edifícios que o fundo tem 100% do prédio. Quer dizer, não quando ele tem o quarto, ou quinto, ou sexto andar, porque isso você acaba brigando com os próprios vizinhos, entendeu? Os proprietários dos vizinhos. Quer dizer, você está com um aluguel tal X e o teu inquilino sabe, o vizinho de baixo é mais barato para pegar o inquilino. Entendi. E quando você é dono do dinheiro, 100%,
você não briga com o vizinho. Eu entendi, faz todo sentido, legal. Tem alguns pontos que estão contar a história dele, fiquei curioso. Tem o quarto e quinto, aí num outro prédio tem um outro pedaço com 5 andares. Não gosto desses fundos. Não que não teria na carteira, mas eu acho que quando você é para o imóvel inteiro, você comanda melhor. Tem mais tangibilidade na equação. Ô, Rui, me diz uma coisa. Você deu umas características para mim, eu achei super interessante, nosso papo pela manhã, do Shopping Dom Pedro, tá? Que é um ativo de fundo imobiliário que você gosta muito. E por que razão? Porque ele sai meio fora do que você estava falando agora, né? Ele é um shopping, né? É só ele, ok? Né? E ele seria um mono, né? O que você falou agora, que é um ativo só, né? Num fundo. E o que ele tem de diferente com relação... Muito obrigado, Vinho. E, ó, eu, Romário, Renato Gaúcho, entendeu? O Sávio, até o Gabigol vai na sua casa aí nos lagos, viu? Mas, Will, vou começar do princípio, tava legal, ele chegou pequenininho de Portugal, aí eu cortei, você cortou também, vamos escutar a história dele, fiquei curioso. Vamos lá, vamos voltar. Eu fui morar, praticamente morei a vida inteira no mesmo bairro ali, entre a Glória e o Largo do Machado, sempre fiquei naquele pedaço, desde menino, estudei sempre por ali, e quando eu comecei a ficar adolescente, o meu pai já começou a conseguir vencer na vida, e aí entrou no ramo de hotel, tá? Aí, quer dizer, quando eu tive a minha adolescência, eu já comecei a conhecer a classe média, porque quando meu pai chegou no Brasil, eu criança, o único filho criança, e lógico, foi batalhar a vida do zero, né? Já que meu pai serviu o exército de Portugal, foi para a guerra da Angola, e quando saiu da guerra da Angola, ele se revoltou lá com a política de lá, e ele decidiu não voltar mais e trouxe eu e minha mãe para o Brasil. Então, começou do zero. Eu comecei quando eu estava na adolescência, meu pai já estava no comércio, já era um comerciante, e eu praticamente fui induzido a tentar ser preparado para comandar o comércio do meu pai. Essa foi. Então, por isso eu fui induzido a fazer administração de empresas. Tá? Mas antes de fazer o vestibular, porque eu não queria nada com estudo, na verdade, na época, né? Eu fui tentar fazer o vestibular antes para ver como era o vestibular, já que não existia Enem naquela época. Em 88, 89, não tinha. E olha que engraçado, sem minha mãe e meu pai saber, eu fui fazer arquitetura. Olha quando começa a casar a informação. Fui fazer o vestibular, mesmo não podendo ingressar, que eu não tinha ainda o terceiro ano do segundo grau. Fiz o vestibular, tal, passei a primeira fase, não passei a segunda, tal, mas tudo bem. Quando cheguei no terceiro ano, caí na real que eu falei, agora eu tenho que estudar de verdade, porque vestibular não é fácil, não. Aí tomei vergonha na minha cara, eu acho que eu não tenho até hoje, mas tudo bem. Fui estudar mesmo para valer, aí consegui passar em 32º lugar na Moraes Júnior. Quem é do Rio de Janeiro conhece a Faculdade de Moraes Júnior, que é Instituto Brasileiro de Contabilidade, que fica ali na cidade, na Buenos Aires, né? E naquela época ele estava nivelado com a UERJ em quantidade de vagas cota, que era a base de 12. Passei e tal, consegui uma bolsa que eu nem contava em bolsa, eu queria passar, né? Mas aí passei e ganhei a bolsa e vamos embora. Nesse espaço, comecei a trabalhar com meu pai no ramo de hotel. Meu pai, continuei trabalhando junto com ele, até que chegou uma oportunidade da minha vida que eu falei, olha, eu vou andar com meus pés. Entendeu? Aí comprei um bar, comprei táxi. Chegou uma hora que eu tinha um restaurante, um bar, um táxi, trabalhava igual um corno.
Essa é a palavra certa. Coisa quando de eu me dei português conta... no Brasil, né? É coisa do português. Depois português no Brasil. Os caras vêm aqui, todas as histórias que eu conheço é essa. O melhor amigo é português. Meu pai veio na frente, voltar atrás. 30 anos depois ele tinha 200 imóveis e hoje eu vivo de administrar imóveis. Os caras conseguem isso, cara. Ô, Rui, o Simon na orelha. Viu? O Simon estava falando aqui que a Moraes Júnior foi a melhor do Rio de Janeiro em contábeis, viu? O Simon conhece bem. O cidade é lá. Então. Continua. Aí quando eu me dei conta, eu estava trabalhando assim, típico português de botequim. Eu encontrava minha mulher fim de semana. Quando eu olhava minha mulher, ela estava dormindo, quando eu chegava, ela estava dormindo. Tá? E minha mulher, por sua vez, também trabalhava pra caramba, e eu falei, a gente só vai juntar dinheiro e não vai viver. Entendeu? Aí, o que acontece? Tomei um jeito, olha, vamos comprar uma casa de praia e para a gente tirar o fim de semana na marra. Fim de semana na marra. E fizemos isso. Começamos a vir todo fim de semana. Podia cair chuva, podia cair vento. Se caísse a ponte Rio-Niterói, que eu não peguei as balsas, né? Eu daria a volta lá por Magé, entendeu? Mas eu vinha de todo fim de semana. Só que nessa brincadeira, eu comprei uma casa, reformei, vendi, ganhei um dinheirinho. Comprei outra, reformei e vendi. Falei, rapaz, esse negócio até que não é ruim, não. e com os trabalhos no Rio. E foi assim, aí eu comprei um apartamento lá em Copacabana, junto com a minha mulher, fizemos a mesma coisa, reformamos, vendemos, ganhamos um dinheiro e começamos nesse negócio. Eu falei uma coisa, isso aí trabalha menos horas do que ficar atrás de restaurante. E olha, uma das casas era na Lapa. Entendeu? É o point da madrugada. Então aí eu decidi, comecei a me desfazer desses cases, né, do Bar da Tijuca, restaurante na Lapa, táxi, fazendo tudo e vim para a região dos Lagos. Tá? E comecei nisso, comecei a comprar terreno, construir casa, lógico, dentro do que eu poderia, né, dentro do meu capital, e fomos andando. Aí fui para Teresópolis, também comprei coisa em Teresópolis, e fui. Só que, onde você me fez uma pergunta um tempo atrás, qual foi o seu erro? Meu erro foi esse. Foi pegar a empolgação que estava o Rio de Janeiro, tá? aquela enganação que teve por causa das Olimpíadas e da Copa do Mundo, e que os preços dos imóveis deram uma loucura, foi para as galáxias, ficou mais caro que Miami. Veja bem, o lixo do Rio de Janeiro ficou mais caro que Miami. Entendeu? E eu, quando fui ver, eu estava uma vez terreno para cá, lá, quando fui ver, eu estava assim, entendeu? Sempre aquele, eu preciso de um terreno, quando eu vender uma casa lá, eu já tenho outro terreno, outra casa para ir, e quando nesse bolo todo eu me vi com patrimônio sem liquidez nenhuma. Pronto, foi o erro grave. E me senti constrangido com isso, entendeu? Porque você está num pique, tá? E você vê aquela safada da Dilma Rousseff, entendeu? Que era eu não sei se era aluna ou se era professora do Lula, né? O cão chupando manga. Com certeza. Olha, eu não posso nem falar muito mal do Lula, não. Do Lula, o governador, o presidente. Porque é o seguinte, existe lá nos Estados Unidos aquele especialista que encanta cavalo, né, com as 10 mãos. O Lula consegue comandar um monte de seres humanos com 9.
É impressionante. Então, a gente também tem que dar uma trégua para o cara. O cara é bom nesse sentido, né? O cara é bom. Verdade. Tá? Com 9 dedos consegue fazer lavagem cerebral de gente raciocina e o cara com 10 com cavalo. Mas tudo bem, voltando à nossa realidade. Como que entrou? Foi quando eu comecei aos pouquinhos. Isso, quando eu fiquei sem capital e o meu primo, que já estava investindo na B3, e ele avisando, Rui, calma, começa a dividir com bolsa de valores, calma, e sabe quando você escuta, mas você está naquele pique, né? Eu abri a primeira conta, a conta na corretora, em 2014. Tá? Foi na Clear, quando ainda pagava corretagem. Taxas, né? E corretagem. E no Itaú, porque eu era cliente Itaú, tá? E a corretagem era lá pro alto, mas eu abri mais para ver como é que funcionava, né? Mas eu abri, mas não comprei um pouquinho só, uns 2 a 3 fundos, e só para ver como é que era a mecânica, como é que funcionava, né? Mas estava focado na construção civil física, né? Como você fala, mercado físico. Quando o meu primo foi me avisar, eu caí na real, o que eu comecei a fazer? O capital começou a entrar, aos pouquinhos, desfiz de alguns ativos, e fui passando para os fundos imobiliários aos poucos. Entendeu? Tá? Antes que você me pergunte, você estava falando em BBPO aí. BBPO foi um dos meus primeiros fundos. Tá? A BCP, Maxi Renda, KNRE. Tem, KNRE também tem. Agora está acabando o KNRE, né? Tá no final de amortização, né? E eu comecei a comprar os fundos para tentar arrumar renda, já que eu estava com o patrimônio tudo parado, né? E entrou, aí saiu a Dilma, meu irmão, aí o dinheiro que eu fui pegando pesado nos fundos imobiliários, aí eu fui pegando mais pesado. Tá? Foi quando eu comecei a me aprofundar mais. Rui, mas mesmo na época da saída da Dilma, você conseguiu vender uns ativos reais? Foi sorte, né? Porque estava parada a economia, né? Sim, porque eu ainda utilizei Caixa Econômica Federal na venda à vista zero. Mas a Caixa Econômica ainda vendia para funcionário de Petrobras, que ainda tinha estabilidade, vendi para uma promotora de justiça, vendi para uma pessoa que trabalhava no fórum, que eu esqueci agora o cargo, gente que era mais estabilizada, entendeu? Que independente da economia não, tinha um pouco mais de estabilidade, então ainda consegui ir respirando nesse sentido, né? E cair para os fundos imobiliários. Tá? E praticamente parou, aí eu parei. Fiquei nos fundos imobiliários e estudando muito. E foi aí que apareceu o Arthur Vieira de Moraes na minha vida, porque foi o cara que eu mais segui os programas. E eu, quando vejo os programas dele, eu não vejo os programas como uma pessoa vê. Olhou, acabou, legal. Não, eu vejo uma, vejo duas, revejo, porque eu acho que quando você quer estudar, você tem que rever 2, 3 vezes, porque primeiro o Arthur Vieira de Moraes é um cara muito técnico. E segundo, ele não chama ninguém bobo lá. E uma coisa ruim. Quem sabe muito, tá muito do lado dele sempre. Giacomo sempre tá do lado do Arthur aí, direto, né? Giacomo? Gente, eu tenho uma admiração muito grande por ele. Assim, pra você ter uma ideia, quando ele fez o teste lá, eu falei no Pinga Fogo dele, quando ele fez o teste para professor na B3, eu tava assistindo. Então, aí eu olhei para a cara dele e falei, eu te conheço de algum lugar. A gente foi ver, a gente é contemporâneo de mercado, né? E
E aí, assim, eu estava comentando agora, Rui, cultura inútil, ridícula. Mas qual que foi o primeiro fundo imobiliário da Bolsa? Você sabe qual que é hoje? Seu. Você lembra qual que era? Eu sei que pelo que você falou não é do seu tempo, mas de curiosidade, assim, você lembra? Não, Qual foi o primeiro? Europar. Eu acho que é uma porcaria, não é o Europar? Europar, nossa senhora. Aquilo ali, pelo amor de Deus. Foi o primeiro, Rui. Não sabia que foi o primeiro, não. Foi o primeiro. Eu fui na festa, lançamento. Foi uma puta de uma festa. Ou não pode falar palavrão. Uma senhora festa. É igual do IPO da Vivara. Igualzinho. Não, foi mais não. Tá. Quem bancou a festa foi a Biara na época. Porque nessa época a Biara estava vendendo também. Mas enfim, você vearia. Ô Rui, e então, o Arthur Vieira de Moraes entrou na sua vida e mudou sua vida com relação aos fundos imobiliários, né? E aí você percebeu que era... pode falar. Tecnicamente, porque eu vi os programas dele, revia 2, 3 vezes e começava a anotar pedaços e observações de gestores, tá? E olha o que acontece. As pessoas que eu tenho alguma amizade, que eu tenho conhecimento, eu comecei as pessoas se aproximavam de mim, né? E sempre disseram que eu tenho didática, essas coisas nesse sentido, né? E eu falei, cara, você vai ficar a vida inteira atrás do balcão no restaurante? Eu falava para amigos. Você vai ficar o tempo todo atrás de uma empresa? Você tem que arrumar renda passiva, que é a conversa que todo mundo tenta explicar quando entra na Bolsa de Valores, né? Arrumar renda passiva. Mas as pessoas têm medo. B3 tem medo. Tá maluco? Bolsa é roleta. Bolsa é roleta, tal. Eu falei, roleta quem faz é você. Quem faz é você, roleta. O bolsa não é roleta. Não é mesmo. Então, o ser humano é roleta. O ser humano é kamikaze. O ser humano é kamikaze, né? Ô Rui, me diz uma coisa, tudo bem. Vou deixar você seguir aqui a sua história. Você, Rui das Neves, você só tem fundos imobiliários na sua carteira ou também tem ações? Bom, eu adoro fundos imobiliários, mas eu preciso falar a realidade, tá? Eu até fiquei um pouco orgulhoso que você colocou na chamada, expert em fundo imobiliário. Eu não me considero... Eu me considero mais um entusiasta, um cara que estuda, gosta, mas sou crítico. Tipo o Paulo Coelho mesmo, né? Você é o Paulo Coelho, o mago. Eu gosto tanto de fundo imobiliário que o fundo imobiliário foi capaz de me decepcionar um pouco ultimamente. Tem a ver com gestão isso aí, Rui? Que você está falando? Tem. Eu não vou dizer que o professor que me contou que a parte mais difícil é analisar o gestor. Exatamente. Cara, é exatamente isso. O Rui Giacomo, tava assim, tinha uma mesa redonda, parecia um podcast, e tinha 2 CEOs de 2 fundos imobiliários ali. E esse cidadão aí, lá, e a turma lê. Cara, dono de banco. Ele destruiu os 2 caras. Os caras que tiveram que acabar a transmissão, Giacomo. E eu acho que eles estão passando por problemas técnicos aqui. O senhor Rui das Neves, fique calmo. Você não conhece aquela máxima? Nunca mexa com a moedinha do português? Então, dá nisso. Nunca mexe com a moedinha do português. Essa foi hilária, cara. Essa foi hilária. Eu nunca vi CEO de fundo imobiliário, nem nego de banco, correr que nem correr. Correram do Rui. Eu acho que deve ter até bloqueado ele do canal lá, velho. Do clube E vou dizer pra você.
Fala, eu vou então. dizer para você, vivo para pegar o contato dele para eu ir tomar um café com ele no banco. O Clube FI, presta atenção, tá gravado, me dá o telefone dele. Porque eu mandei e-mail. Ele mandou para minha gravação. Forneceu o telefone. Está gravado. Se vocês apagaram o vídeo, eu baixei o vídeo. Eu quero o telefone daquele homem. Pera, Rui, a gente consegue, isso é mole para nós. Você próximo contato, isso é de menos. Você foi que é de cara a cara com ele. Nós vamos na veia. Pior não é isso. Pior que o Rui está bloqueado em qualquer lugar que ele for certo. Né, Rui? Ele pode ser dono de banco, ele pode ter mais dinheiro que eu, que não é difícil ter mais dinheiro que eu, logicamente, mas eu quero o telefone dele. No mínimo, eu quero tomar um café. O nome dele é Moise Hipólite. Moise Hipólite. Marca aí o Thiago. Dono de banco. Ele já foi dono do Banco Pactual. Ele já foi dono do Banco Pactual. Nossa Senhora. Mas tudo bem. Aqui tá parecendo aquele programinha do SBT da tarde, da Cristina Rocha. Só falta a Cristina Rocha aqui, o Casos de Família. Então, mas, Rui, eu vi alguns momentos. Para eu chamar você na live aqui, eu vi alguns momentos seus, certo? Teve um menino lá que foi falar umas coisinhas lá e você desceu o cacete. Conta essa para nós, que o cara ficou até meio pedindo desculpa para você que você estava certo. Quem que foi? Qual foi? Ele estava o fundo imobiliário, como sempre o BTG, né? É por isso que nos fundos imobiliários existe o desconto BTG, entendeu? BTG não é mole não, tá? Eu não sei por que o presidente saiu de cadeia agora, mas tudo bem. Não, cara. Eu não federal cola lá, mas sei lá, Porra, daqui a pouco ele tá patrocinando um time de futebol de novo. Esquenta não. Continua. Tanta gente boa na cadeia injustamente e eu que estou solto na rua, mas tudo bem. Imagina. Mas, eu digo para os amigos que eu estou ultimamente em prisão domiciliar financeira, entendeu? Mas vamos voltar. Não cortando você. O que te deixou muito triste o fundo imobiliário, o Rui? O que te deixou triste? Para o pessoal saber qual que são as armadilhas do fundo imobiliário. Rapaz, primeiro, esse excesso de subscrições. Tá? No PowerPoint que eu fiz, eu estava demonstrando o seguinte. Os gestores, eles estão nessa ânsia de ganhar dinheiro, já que eles ganham por PL, que é uma coisa que eu não me boto na cabeça isso. Entendeu? Caramba, eu não me boto. Eu sou português mesmo, pode ser, cara. Porque no mercado normal, você tem 10 casas, tá? Você bota uma administradora e o cara vai lá cobrar seus 9%, 10% para administrar todos os imóveis. Ok. Você esvaziou saiu um inquilino, 2 inquilinos, tá? O que vai acontecer? Tua renda vai cair. O administrador, ele vai receber proporcional à tua renda. Certo. Ou, como se diz no fluxo de caixa. Entende? Mas no fundo imobiliário, não. Os doutores gestores, tá? Eles recebem por PL, quer dizer, em cima do patrimônio líquido. Então, se está vazio ou não está vazio, eles vão receber em cheio, cara. Mas, Rui, assim, só para olhar os dois lados, isso eu concordo em ordem, gênero e grau. Mas esse excesso de subscrição, no momento de queda da Selic, não pode ter sido saudável porque aumentou o número de cotas, senão o yield tinha implodido. Não, entendi. Mas eu digo o excesso de subscrições, eu digo que quando eles fazem subscrições,
tá? Que está aparecendo, tentando aquele salão de festa, de condomínio de prédio de 30 andares. Só tem um salão e toda hora tem um fundo. Rapaz, não há CPF que aguente. Sim. Não há CPF que aguente. E quando o pessoal faz subscrição e não respeita o antigo cotista, tá? Isso me incomoda, cara. Porque é o seguinte... Caramba, com certeza. Do efeito de diluição, com certeza. Ó, quem estava falando disso hoje, Rui, era o Simon. O Simon, ele é um investidor, até ele está aqui, ele é um investidor de fundo imobiliário, ele estava dizendo da sacanagem que a subscrição ferra a gente, que é acionista antigo, acaba tomando na cabeça, entendeu? Exatamente, pelo seguinte, Will, veja bem, tá? A gente tem que lembrar as pessoas que, primeiro, o fundo imobiliário ele paga mensal, mas ele não é obrigatório pagar mensal. Tá? Ele paga mensal para tentar atrair as pessoas para aquela renda, para tentar comparar com um CDB, para tentar comparar com qualquer rendimento mensal. Mas pela instrução da CVM, ele tem que pagar 95% do fluxo de caixa semestral. É isso mesmo. Semestral. Tá? Correto, não? Corretíssimo. Entendeu? Então, corretíssimo. Vamos lá. Aí, veja bem, as pessoas... Os novos cotistas, eles estão tendo uma vantagem que os antigos cotistas não estão tendo. A gente tem que lembrar que tem muito investidor de fundos imobiliários que estão nos fundos quando só tinha lá 30 mil, 40 mil, sustentavam o sistema. O fundo. É verdade. Aí o que acontece? Eu vou dizer porque estava no PowerPoint. Mas você pega um fundo que o cotista lá recebia lá 50 centavos por cota, tá? Sem usar o nome do fundo. Tá? Que não teve subscrição. Aí há uma subscrição, ele não tem participação, não consegue participar. A gente tem que lembrar que tem muito cabelo branco, rapaz. Tem muita gente idosa que foi para fundos imobiliários para tentar viver de renda. Vendeu aquela casinha que tinha lá, 2 casinhas, que foi convencido por um filho mais novo ou por uma pessoa que entende mercado. Olha, vende suas casas, que você vai se aborrecer com o inquilino. Às vezes você esvazia, tem 2 casinhas e sai uma. Você perde 50% da renda e você, pegando esse dinheiro de 2 casas, você consegue comprar, dividido em tipo 10 fundos, 300 inquilinos, se for shopping centers. Entende? Aí, o que acontece? A pessoa foi lá, o cabelo branco foi lá, comprou os fundos naquela época. Aí tem lá a cotinha lá que dá 50 centavos. Aí o fundo faz uma subscrição. Cresce. Ele não consegue participar. Aí o pessoal que os novos CPFs, que eu falo muito quando eu sou ativo nos meus comentários, os novos CPFs, que pensam assim, eu vou me dar bem porque eu vou comprar... no meu próximo salário, eu vou pegar meu dinheiro lá e vou comprar tudo que eu tenho já. Vou dobrar meu patrimônio. Mas isso é mole. Eu quero ver quem tem patrimônio já montado há 40 anos, 30 anos. Dobrar o patrimônio. Não dobra. Não mesmo. Aí aquela cota que o cara não consegue subscrever, aí, por cota, diminui a quantidade do valor. Quer dizer, o cara recebia, exemplo, 50 centavos de cota, o fundo cresce e começa a pagar 40. Peraí. Verdade, aí ferra o cara. Na minha apresentação... Não, perfeitamente. Eu acho que é isso. Entendi. A grande questão é essa. É aquela pessoa que em algum momento fez a migração de um patrimônio já construído. Essa pessoa ela não tem mais, o fluxo de caixa dela é justamente esse patrimônio. Aí nesse momento em que ocorre a subscrição sem o reinvestimento, ela dança, né?
Isso. Eu estou com a página agora aqui. Eu vou usar 2 exemplos, tá? Vamos usar o exemplo da BCP. A BCP. Quem era cotista até 2016. Eu não estou nem falando monoinquilino nativo, tá? Que isso eu nem olho. Tá? Monoinquilino, é monoativo, multi-inquilino. Tá? A BCP, por exemplo, o cara estava lá desde 2000 e pouco, tal. Quando chegou no mês 7 de 2016, ele recebia 35 centavos por uma cota. Esse fundo, ele não teve subscrição. Aí, em 2017, 40 centavos. 2018, 42 centavos. 2018, 2019, 45 centavos. Então, quer dizer, foi um aclive. Ele conseguiu receber um pouquinho mais. Entendeu? Eu não estou nem discutindo aqui o ganho patrimonial, tá, das cotas, isso aí é outra coisa, porque quem está no fundo imobiliário pela essência verdadeira, o raiz, ele não vem de fundo. É lógico. Para receber a locação, só isso. Isso aí. Agora, vamos usar um exemplo de fundos que, teoricamente, né, que é fomentado, que são maravilhosos, porque são multiativos, muito inquilinos, 3 milhões de imóveis, 100 milhões de cotistas. Agora, vamos lá. Eu tenho aqui 4 que eu levantei rápido. Vamos usar, por exemplo, aqui o KNRI, que já foi o maior, tá? Agora é o maior, coisa que o valha. Em 2016, o cotista que acreditou nele naquela época recebia 92 centavos no mês 7 de 2016. Agora vamos lá. Outubro de 2017, mesmo 92. 11 do mês 18, do ano 18, 74. Nossa, caiu. 2019, 74 centavos. Quer dizer, está aí os juros, a economia, os juros crescendo, o poder do dinheiro diminuindo e a renda do cabelo branco caindo. Tá? Contramão, cara. Manda um link pro mestre Arthur aí, joga ele para dentro da festa, ele acabou de chegar. Ah, ele acabou de chegar? Acabou de chegar. Pergunta se ele quer entrar. Se quiser, eu até saio para não apertar muito. Ele nunca vai responder nenhuma pergunta minha. Ele se arrependeu. Se você não entrar, vou ficar magoado com você, mano. É isso, mas fala aí. Fala aí que eu vou mandar agora. Vamos. Pô, eu pentei o cabelo aí, vai para frente do ó. O Will me fez fazer isso. Agora pentei o cabelo aí, o meu nem tá muito penteado. Então. Aí, vamos prestigiar o seu Rui aí. Sabe quem que você tá parecendo? Sabe quem que você tá parecendo, Giacomo? Sabe o cantor daquele grupo Twister? É do tempo da pedra. Nossa, cara. Pô, mas que fique registrado que eu sou firmeza. Você convocou, eu me apresentei. Você é o cara. Não, vamos ver se o Arthur vai entrar aqui. Ó, já mandei o link dele. Eu já tenho Arthur, aquela parte da... Então, mas eu já tenho que explicar. Explica, Rui. Pessoal, hein? Ainda tem que chegar lá. Pode falar. Escutou? Por favor. Vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos outro. HGLG. HGLG. Daniel, começou com 87 em 2016. Em 2017, 87. 2018, 75. 2019, 75. Quer dizer, eles estão crescendo, o fundo está crescendo e está diminuindo a cota dos cabelos brancos, do pessoal que depende realmente. Não é o pessoal novo que está entrando agora, botando aquela percentualzinho lá, como eu botei aqui, ó. Ô, Rui, mas deixa eu falar uma coisa. Isso é um erro grotesco, no meu modo de ver, é um erro grotesco dos fundos imobiliários. E como que a gente faz para consertar essa situação e corrigir monetariamente, né, Giacomo? Fazer uma
uma atualização nesse ganho nos fundos imobiliários, tem como, usando um mecanismo diferente, ou no seu modo de entender, o que deveria ser feito para não ter esse problema, principalmente para as pessoas que são aposentadas? Faz parte do risco, não faz, Rui? Faz parte do that's the game, né? Esse tipo de coisa faz parte do risco e está relacionado com a reputação do gestor, né, não? Sim. Eu até entendo que pode ter parte do risco, tá? Mas e as pessoas? Estava quieto no meu canto, assistindo o grande Rui das Neves, olha aí. Aí, Rui, fala com o professor aí. A gente evocou a presença dele e apareceu, ó. É um prazer imenso, Arthur. Obrigado pela sua generosidade. Prazer é meu e também de poder falar ao vivo com o Rui, conhecer o Rui. Ele acha que ele me pentelha, mas pentelha nada. Ele me ajuda demais com as opiniões dele. Nem sempre eu consigo ter tempo de responder, mas eu ouço todas. Fala com o ídolo, Will. O Arthur, o professor bota vídeo, ele deve falar assim, ele colocou um vídeo, ele fecha o olho e fala, meu Deus, amanhã já vem ele. O Giacomo e o Arthur, eu preciso mandar para você os embates de Rui com os CEOs dos fundos imobiliários. É demais, velho. Demais. E o Arthur, ele tava falando de uma coisa que no modo dele é injusta, e a gente estava até perguntando para ele se há algum tipo de coisa a fazer, ó, tá tomando vinho, a fazer, ou isso faz parte do risco do case do fundo imobiliário. Ele falou que essas subscrições faz com que os cotistas antigos sofram com relação aos seus ganhos, né, de locação. Uhum. Há algum modo sem que o cara tenha que fazer novamente os aportes, porque às vezes o cara vende o seu patrimônio e quer viver de locação. E quando o fundo tem muita subscrição, o cara acaba diluído no meio do caminho. Como que se dá isso? Como que dá para fazer alguma coisa por esse cotista? Então, eu estava ouvindo e o Rui estava fazendo uma comparação lá de um fundo monativo que foi aumentando de rendimento, e aí quando eu vi ele estava falando que, né, que foi caindo o rendimento, né? Tem um detalhe que falta nessa equação, na minha opinião, Rui, que é o risco. Se o fundo tem lá um imóvel e rende X, se ele passa a ter 2 imóveis, agora o risco dele é X menos 50. Se o rendimento caiu qualquer coisa menos do que 50, ele hoje rende mais, entende? Quando você compara o retorno ajustado pelo risco. E um fundo como o Kinea, ele triplicou de tamanho. Então ele diminuiu e vem diminuindo o risco a cada vez que ele aumenta, né? E o outro que você estava falando que é monoativo, que eu já não me lembro, tá bom, tá subindo, mas um dia simplesmente pode zerar, pum, acabou, né? Game over, por alguns meses, né? Então existe um risco inerente maior, o retorno tem que ser maior. Sim. Então... Mas se for não é monoativo, multi-inquilinos, é monoativo e multi-inquilinos, ele comentou. Sim. Não. É porque meu quarto tá bom. Então, arruma. Essa aí é investidora de fundo imobiliário também. Ela veio me falar que o quarto dela tá bagunçado. O que tem que fazer? Tem que arrumar. Tem que arrumar o quarto e depois você pede pro Arthur umas cotinhas de fundo imobiliário em troca. Então, mesmo se ele não é monoinquilino, então ele não é tão arriscado quanto o monoinquilino, mas de qualquer forma ele é mais arriscado, né? E para mais risco, mais retorno, e aí a coisa fica balanceada, vamos dizer assim, né? E concorda que... Sim. Eu por exemplo, do
BRD são multi-inquilinos monoativos. Até essa comparação. O fundo imobiliário está desde 95, e tem muita gente idosa que está desde 95, 96, Sim. 97. Entendeu? Então, quer dizer, a gente também tem que lembrar desse pessoal. A gente não pode lembrar dos novos CPFs. Os novos CPFs é maravilhoso. Sim, eu não sou contra a subscrição. Tem que subir. As subscrições têm que existir, têm que crescer, fortalecer e ter capacidade de absorver mais gente. Tá? Eu fico preocupado com a renda. Por exemplo, o meu pai, por exemplo. Entendeu? Meu pai não vive de fundo imobiliário, mas eu estou dando um exemplo do meu pai. Sim, sim. Uma pessoa de cabelo branco que depende que no INSS, ele, mal ou bem, ele vai ter um reajuste. Se ele tivesse lá com dias, o aluguel normalmente, nós entendemos que há variações desde uma obra na rua a uma favela que possa ser construída, uma comunidade, mas eu digo, normalmente, ele vai crescendo de pequeno tamanho ou muito tamanho, mas nesses casos de subscrições, eu tenho 4 casos aqui que eu levantei rápido, todos eles baixaram cota. E dá pena nesse sentido, eu fico triste nessa parte. Ô, Arthur, essas subscrições, até a gente conversou no último bate-papo que a gente teve, lembra? Depois a gente vai marcar um negócio dos ETFs lá, eu lembrei. E elas têm uma razão de ser, porque dessa proximidade e a possibilidade dos fundos imobiliários serem taxados, tem alguma coisa a ver com isso também? Porque o número de subscrições em fundos imobiliários está muito grande, né? Duas coisas, Will. Essa possibilidade, então... Porque quando lá o Romero Jucá, né, tinha tudo pronto, já redigido, tinha lá no texto de que seriam taxados só os novos fundos e não os antigos. Então, hoje é tudo um monte de suposição, ninguém... Vem cá, quer dar um oi para 200 pessoas? Ninguém explicitamente falou de taxar fundo imobiliário até hoje, só, né, tô falando do governo Bolsonaro, né, só se fala explicitamente dos dividendos. Mas então tem isso, tem gente, né, querendo aproveitar, vai que, né, e fora a janela de oportunidade, porque a taxa de juros tá baixa, tomara que fique baixa para sempre e tal, mas o Brasil é o país onde até o passado é incerto. Então tá todo mundo aproveitando a janela de oportunidade. É possível que ela se torne duradoura? Fala, Rui. Fala, Rui. O ministro Malan que falou isso, né? Isso, o ministro Malan. O Rui tem sempre a alternativa de ir lá para o Portugal dele, entendeu? Na hora que ele cansar dessa bagunça, ele vai para Portugal. A gente fica aqui. Mas aí ele vai para Portugal, não acontece absolutamente nada, aí ele fica entediado e volta. Isso aqui é muito chato, não acontece nada aqui. Teve o Rock in Rio, né? Na semana passada. Nós temos um evento melhor que o Rock in Rio. É o evento do filantrópico Rui das Neves, lá na região dos Lagos. O Arthur também está convidado. O oferta para 5.000 pessoas. Vou fazer uma pergunta, vai, o especialista. Fala aí. Assim, o fluxo da subscrição, primeiro, eu estou perguntando mesmo porque eu tenho dúvida. Primeiro, o fundo ele emite as cotas, faz o processo de inscrição, aí ele pega a grana, ele já está com o contrato do aluguel do novo imóvel já alinhado? Sim. Depende, Giacomo, depende. Peraí, né? Eu também vou mostrar. Agora sim. Já vi ela hoje, já veio aqui na loja. Tudo bem, primo? Então. Né? Professor, deveria, né? Então, outro dia, conversando com um dos gestores lá, ele fez uma... O legal de falar direto com o gestor, Rui, é ouvir a outra parte, né? Eu sou na indústria de fundo imobiliário o comentarista, sabe? O comentarista é ótimo, né? A gente só comenta, né? Então, ouvir a outra parte, com senso crítico e tal.
Mas ele falou um negócio interessante, o mercado está aquecido. Se eu chegar e falar, então vou fazer uma oferta a 400, vou mostrar o pipeline, né? E vou opcionar os imóveis, que seria isso que você estava me perguntando, viu, Giacomo? E há situações em que o cara primeiro vai procurar bater o mercado, acha um imóvel, fala, ó, me dá uma opção, e aí agora espera que de hoje até 6 meses eu vou tentar captar recursos no fundo imobiliário. Certo. Do jeito que o mercado está hoje aquecido, você é dono de um imóvel, tem 3 pessoas querendo comprar, e eu chego para você e falo, você me dá uma opção e espera até 6 meses? Tchau, o negócio já foi. Entendeu? Então as ofertas 400, Rui, tem dado essa possibilidade para o gestor, entendeu? De chegar e falar, ó, o dinheiro está na mão e o negócio está fechado. Se vocês virem uma notícia que saiu ontem do Brasil Journal, lá do Geraldo Samur, ele conta que o Samuel Klein, não sei se é o Samuel, enfim, a família Klein está vendendo quase 2 bi galpão, só que eles não querem esperar, então eles não tem essa do fundo imobiliário chegar e falar, espera que eu vou fazer uma emissão, tem que chegar com o dinheiro na mão. Então, percebe, quando o mercado está aquecido, então o lance, como sempre, não importa se o mercado está aquecido ou não, é conhecer e confiar no gestor, né, Rui? Então pode caber aquele racional que alguns desses fundos que teve uma queda na renda estão procurando imóveis, e pode ser que esse yield volte a subir depois do processo de aquisição, reforma e locação, é isso? Pelas novas compras em si, eu acho pouco provável, porque sim, imóvel é um ativo como qualquer outro, o yield também caiu, certo? Sim. No mercado eles chamam de cap rate, o yield também caiu. Os cap Não, mas assim, os cap rates estão menores hoje. Melhor do que enquanto o dinheiro está parado, ele não está no CDI, aí depois o cara troca por um imóvel. Isso não dá uma melhoradinha? Então, felizmente, hoje em dia tem que dar uma melhoradinha, sim, mas nada tão distante uma coisa da outra, né? O que a gente tem que acreditar que vai fazer melhorar a yield é a mudança do ciclo, a melhora da economia e começar a vir reajuste para cima, né? Vacância menor e reajuste de locação para cima, falando dos contratos de locação, falando de fundo de tijolo para locação. E eu acredito nisso. Só que o ritmo da economia, todo mundo está vendo, está bem menor do que o que se espera, né? Mas eu acho que tem 4, 5 anos para frente de crescimento gradual nessa renda. Um tempo atrás o Rui estava falando dos fundos mais antigos, eu peguei lá, você deve ter assistido isso aí, acabou sendo com um workshop lá do Infomoney, né? Peguei o histórico de renda do Projeto Água Branca e fui casando com o ciclo anterior do mercado. Água Branca. E aí ele mostra assim, 2007 era algo parecido com o que a gente está vivendo hoje, o início da recuperação, e aí o rendimento dele vai subindo junto com o ciclo e depois cai junto com o ciclo. Hoje ele está menor do que era no passado. Então deu óbvio que é uma observação só, não dá para falar que vale para toda a indústria, mas dá para casar direitinho. Posso te mandar esses slides se você quiser. O ciclo anterior com a melhora e a piora dos rendimentos do fundo. Então, o momento de quando a gente fez aquela última live, o Arthur, ele é mais crítico ou você espera uma melhora significativa no mercado dos fundos imobiliários, né? O mercado imobiliário tem um ciclo que é meio, não é totalmente, mas ele tem o seu ciclo independente do ciclo da economia. Quando os dois se casam, ótimo, uma maravilha. Mas o mercado imobiliário tem o seu ciclo. E ele está num ciclo de virada. As entregas de novos imóveis são cada vez menores. E aí, então, se tem menos entrega, vai diminuindo o aumento da oferta de imóveis, pelo menos, começa a ficar estagnada a oferta. E a economia faz o papel dela de ir ocupando esses vazios e jogando os preços para cima, né? Para de ter desconto, começa aos poucos os preços subirem. Então, o mercado imobiliário, pelo menos em São Paulo, está no ponto de virada, do início da virada desse ciclo. E aí, por isso que eu falo que tem de 4 a 5 anos de recuperação gradual no valor das locações. Se a economia acelerar, ajuda, obviamente. Se a economia vier uma nova recessão,
fica empacado nesse ciclo, né? Ninguém vai sair construindo imóvel, vai demorar um tempo, mas para melhorar mesmo, está faltando a economia, pelo menos crescer, entendeu? Se é 1%, 0,5%, se começar a crescer consistentemente, já é suficiente para o ciclo do mercado imobiliário tomar o rumo dele. Não sei porquê, mas eu falo isso da Bolsa também. Então, eu falo isso da soja e do milho, né? O sujeito planta soja, o vizinho planta milho. Aí o cara da soja troca de caminhonete, o do milho não. Aí ele fica louco da vida e vai lá e planta soja na safra seguinte. E aí os dois perdem, né? E assim com tudo, né? Mas é o tal do comportamento humano, né? É complicado, aliás. Fala, Rui. Ô, Rui, eu entrei para te ouvir, Rui. Não entrei para ficar falando aqui. Fala, seu Rui. Veja, eu estou aqui encurralado aqui com três feras. Vamos lá. Paraquedas mesmo. Já caí de paraquedas, então. Até lá atrás, tá, o retorno real, há uns 3 anos, não vou muito longe, não. O retorno real dos fundos imobiliários para renda fixa, ela estava em torno de 4%. Tá? As pessoas entendiam mais sobre o risco dos fundos imobiliários, porque a renda é variável. Sim. Tá? E as pessoas estão agora, pós-eleição Bolsonaro, tá? Elas estão quase que achando que uma coisa é igual à outra. Está com menos de 2% a diferença de ganho real dos fundos imobiliários. Se a renda fixa, independente seja, se ela for mal aplicada ou bem aplicada, né, a pessoa que escolheu um banco, alguma coisa nesse sentido, ela só sobe. Bem, ela só sobe. E hoje, em um fundo imobiliário, você tem um patrimônio X, qualquer coisa que aconteça, você pode ter o patrimônio pode cair. Sim, vulnerável. Eu posso dizer isso com maior tranquilidade. Nós fizemos, eu transacionei um imóvel agora para o meu pai, e a pessoa que comprou, eu até fui naquele dia que houve sequestro daquela lá no ônibus da Ponte de Niterói, né? Eu falei para o Will que próxima vez que eu voltar para eu acabei de ver no Face também, tá funcionando a bagaça. Aí o que acontece? Eu sentei lá no cartório e tivemos que aguardar algumas horas, porque houve um problema lá do cheque administrativo do cidadão, e ele começou a conversar comigo. Aí ele disse assim, o seguinte para mim: não, seu Rui, eu comprei fundos imobiliários em janeiro. Eu falei, é mesmo, cara? Que legal, cara, tal. Ah, por quê? Por que você entrou? Você estudou o assunto? Não, um amigo meu falou que é melhor. Eu falei, um amigo? Mas é assim que você pega o seu dinheiro? Porque um amigo falou? Não, ele falou e falou que para botar em fundo porque tem renda. Eu falei, legal, mas e aí? Mas é renda variável. Mas ele disse para me proteger, para eu diversificar. Eu falei, e como é que você se diversificou? Aí ele, e não é nem um garoto, não, uns 40 e poucos anos, 41, 42. Não, comprei 32 fundos. 32? Eu falei, 32 fundos, sim, no super, não sei, não. Peguei o dinheiro, botei 32 fundos, parece que tem alguns de, parece que é galpões, uns de shopping, eu sei lá quais são, eu comprei 32. Ele abriu o site da B3, olhou o fundo imobiliário e chapa. Olha, ele comprou, e pelo que eu vi, ele disse que no final, ele teve que vender tudo agora esse mês, né? Para pagar meu pai. Aí ele foi vender os fundos e ele disse que, no geral, ele ganhou, estava todo feliz. No final, eu ganhei.
Eu perdi muito num tal de XP alguma coisa. Eu não sei não, parece que é um negócio lá em Macaé. Que fumo! Você... Aí eu na mesa, junto com o advogado dele do lado, eu falei, fala a verdade para mim, só tá nós três aqui. Fala a verdade. Você pegou ou no Fora, ou no clube, algum site desse especializado, você colocou assim, fala a verdade. Ranking FI. Botou, ouviu lá, o Will de alto meteu sarrafo. Fala a verdade. Ele... Então, para comprar esse lixo em Macaé é brincadeira. Mas você vê um exemplo real e prático como a diversificação salva. Até fazendo uma coisa na ignorância, já que o cara comprou 32 diferentes, ele não se chamuscou. Mesmo pagando a DARF, né? Mesmo pagando a DARF, ainda ganhou dinheiro, né, hoje? Se pagou o DARF é porque teve lucro. Mesmo sem saber o que estava fazendo. Ele diversificou tanto, né? Que ele atingiu o risco sistêmico, né? Ele chegou no menor risco que dava. Dinheirinho. Duas empresas só com um amigo dele falou que eram boas. Aí eu falei assim, qual é a empresa? Aí eu comprei Prio, uma tal de Prio. Acho que é Prio. Nossa. Eu falei, Prio? E aí, você também vendeu? Não, seu Rui, eu tive que vender tudo para pagar aqui. Aí eu perguntei assim, você tinha mais de 20 mil na Prio? Você vendeu a Prio? Aí ele, não, eu para não pagar imposto, me disseram que é 20 mil. Eu vendi 20 mil agora, esperei virar um mês para vender os outros, a diferença. Eu falei, rapaz, você vê como que você anda, ninguém sabe de uma. A Prio é 7 empresas que estão dentro de 2004, que elas estão livres de ganho de capital, tudo de uma vez só. Tu tem que estudar mais, cara. É que isso dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho. E o Rui... Além do mais, Rui, sabe por que está difícil, está dando trabalho estudar hoje? É tanta opção de curso para comprar que você se perde. Verdade. É muito. É curso, é pipoca no micro-ondas, a mãe vai também, mentoria do século, o encontro dos titãs, a avó vai também. É demais. É uma diversidade, né, Thiago? E é exatamente. Tá osso. Tá osso. Exatamente ao contrário de mim. Eu sempre fui um cara muito técnico. Muito técnico. Eu sempre gostei de entender o que eu estou fazendo. Meu pai sempre me ensinou o seguinte: você, para saber mandar, você tem que saber fazer. É verdade. E o que eu acho mais... Eu comecei a trabalhar... Ô, Rui, o que eu acho interessante com relação a você, ia falar até para o Arthur, que há uma tendência, principalmente em entrevistas, não é essa entrevista que o Arthur faz, mas de outros entrevistadores com os CEOs dos fundos imobiliários, que deixa os caras muito confortáveis. E eu vi em 3 ou 4 oportunidades onde o Rui estava ali na live, que ele fazia perguntas, assim, muito... como eu vou dizer? Aquela pergunta que o repórter acerta em cheio e o cara fica, assim, totalmente desconcertado. É muito complicado ainda, né? As pessoas têm pouco conhecimento realmente. Eu vi diversas vezes, acho que foi 4 ou 5 vezes o Rui interpelando ou o CEO do fundo, ou o cara que estava fazendo lá a planificação do conhecimento, e sabe? E com a sua razão. E isso é muito... para quem está no fundo imobiliário, até eu acho, assim, humildemente acho, que as pessoas precisam saber mais ainda, que nem tem você, tem o Bassi, tem o Baroni, tem o Nodi, né, que são caras espetaculares, e tem o Rui também, entendeu? Precisa ser técnico mesmo, né Arthur, para conhecer realmente mais a fundo os fundos imobiliários, né? Ô, Will, entrou a palavra variável, tem que estudar. Tem que estudar. Se tem a palavra renda variável, nós estamos na zona da incerteza. Mas renda fixa também, Giacomo.
Compra uma NTNB 45, eu acabei de escrever um artigo que vai sair mês que vem na revista da FECAP. Fundo imobiliário tem volatilidade menor do que o IMA B5+. Entendeu? Compra uma NTNB, vai lá, compra Tesouro IPCA 2035 e vai dormir tranquilo para você ver o que te acontece. Mas é por isso que eu falava que eu achava fundo imobiliário sem graça, o Arthur. Eu me viciei em treinar. Eu bati aquele yield de 6, eu fazia um all-in. Aí o yield caía para 5, eu fazia um out. Eu fiz umas 3 vezes, cara, da minha vida. Mas não é, o Arthur tá certo. Até eu fiquei assim, na segunda-feira veio a Marília lá da Nord, né? A Marília, ela é especializada nessa marcação de mercado que havia ou há ainda no Tesouro Direto, onde os caras ganham muito dinheiro com a marcação de mercado. E ela falou, ela estava assim um pouco decepcionada na área dela de renda fixa, porque é como se estivesse dando adeus realmente a renda fixa, que vai servir só para corrigir o dinheiro, né? Daqui a um tempo, né? As pessoas vão ter que ir para a renda variável de qualquer forma, né, Arthur? Isso é primordial, né? Não tem jeito. Não dá para voltar mais, né? Eu espero que sim, mas estamos num país onde até o passado é incerto. Eu faço a seguinte comparação: o Plano Real foi o 7º, até conseguir de fato combater a inflação, foram 6 outras tentativas. Essa é a nossa 3ª tentativa de ter juro abaixo de 10%, o que está longe de ser baixo, mas para os nossos padrões é pouco. Não estou dizendo que faltam mais 4, não é isso, mas não é fácil manter o juro baixo. Acho até que a gente conversou sobre isso. O momento agora, assim, é emergencial as reformas. Mas se fizer reforma, depois tem um outro embate para manter juro baixo, que é infraestrutura. Então imagina o país entrar no eixo, faz reforma, o desemprego diminui, tal. Chega uma hora que a demanda aumenta de tal forma que não tem infra para aumentar a oferta. Não tem estrada, não tem porto, não tem aeroporto, não tem estrada de ferro. O que acontece? Inflação. O que acontece se a inflação sobe? Juro sobe, entende? Então, eu torço muito, mas eu sou, sei lá, cachorro picado por cobra tem medo de linguiça, né? É complicado, verdade. Vai ter que abrir as porteiras, né? Pode falar, Rui. Arthur, a quantidade de CPFs que entraram na Bolsa nos últimos meses, sem estudar, tá? Eu estou falando do pessoal que não estuda, tá? Quando nós sabemos que a Selic, porque o PIB também está muito baixo. Sim, quando o PIB der uma crescida, vai mexer um pouco, vai estabilizar, vai decair. O pessoal que não estuda já vai com os juros, daqui a pouco dá uma chambada de novo. Porque esse que não estuda, eles pulam igual peixe na lagoa, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Não são holders, como se... Sim. Olha, eu não posso, isso vai sempre acontecer, eu não posso me responsabilizar ou me preocupar, entendeu? Sempre vai ser assim, em todo lugar, né? E não só num país onde o juro é alto, onde o juro é baixo. Talvez se você for ver lá o comportamento dos investidores em Portugal, é a mesma coisa, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Felizmente a gente faz nosso conteúdo sério, né? E para quem quiser ouvir, não é a última palavra, não é certeza de nada, mas a gente aí professa, né? Para quem quiser ouvir. Quem não quiser vai aprender de outro jeito. Eu tive a curiosidade de entrar em 2 grupos gigantes de investidores dos Estados Unidos. As perguntas são tão de idiotas quanto as perguntas de qualquer grupo que eu acredito no mundo. Assim, não podemos pagar pau, que os americanos 90% tem dinheiro na bolsa. Tem gente, é que lá a renda fixa é merreca mesmo, então o cara entra de qualquer jeito. Esse fenômeno é humano, eu acho que acontece em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar, né? Ele enfia a bandeira.
Fala, Rui. Nós temos menos investidores do que presidiários. E os Estados Unidos são quase 60% do americano investidor na Bolsa. Mas é a cidade de falar besteira é maior, né? Mas, viu, mas é uma utopia. O americano, ele é totalmente diferente. É o que o Giacomo falou. Não é que eles são inteligentes, eles não têm pra onde correr. Ele anda sem conhecimento mesmo, enfia a bandeira dos Estados Unidos, começa a cantar o hino e reza, amigo. Reza. Você vê? Aqui com o juro alto, mesmo que seja por falta de conhecimento, intuitivamente estava certo deixar o dinheiro na renda fixa, entendeu? O juro era muito alto, as pessoas vão ficar correndo risco ou tendo que parar, estudar para quê, né? Mas tem bastante dinheiro na caderneta de poupança, que não é a pior, mas é péssima, mas é uma aplicação financeira. Tem 5 trilhões de reais em fundos de investimento, fundo DI, fundo multimercado, fundo de ação. Tem muita gente que investe de outras formas, né? Agora, chegar no mercado de bolsa é agora que está começando a finalmente deslanchar. Né? Os senhores, vocês chegaram a olhar, curiosidade minha também, qual que é o yield médio de uma carteira aí de blue chips, o equivalente a fundos imobiliários lá nos Estados Unidos? Como é que está o yield dos caras, em dólar? Uns 3% ao ano em dólar, mais ou menos. O que já está começando a ficar, né, de parar para pensar aqui e falar, opa, pera lá. 6,5 em real ou 3 em dólar, né? Pois é. Essa é a grande questão. E o bom que eu sempre digo isso, o bom que as crises sistêmicas sempre existem, né? E as oportunidades aparecem, né? Sem dúvida. Até o Simon está falando uma coisa aqui. Vou falar. Não. Professor Giacomo, eu tenho 3 haters lá nos Estados Unidos, tá? E eu aproveitei essa onda da Amazon, que está todo mundo com medo que vai acabar o shopping center nos Estados Unidos e tal, e alguns que têm esses tipos de mercados, o valor deles de cota caíram absurdamente, estavam elevando o yield. Lógico que é risco, né? Mas eu tenho 3 que estão me dando uma média hoje entre 5,5% e 6% ano, tá? Em dólar. Entendeu? Isso se chama drogas pesadas. Um deles, se não me engano, eu não gosto de falar o nome. Isso chama Oi. Chama drogas pesadas. Eu conheço como drogas pesadas. Por enquanto tá gostoso, tá legal. Lindo. Tá bom. Muito bom. Tu deixa o Trump saber. Não, Rui. Bom. Ai. Olha, nós ficamos uma hora. Mas eu não Rui, é o seguinte. Você vai preparar essa aula. Sim. Na terça-feira, eu, Giacomo, você estaremos aqui. Tá? Você vai mostrar no PowerPoint o que você queria mostrar. Eu quero completar. Oi? Tá travando dele. Mas sim. Eu queria completar. Tá? O professor... Pode completar. Eu queria completar o que o Arthur falou. O professor Arthur falou nos planos. Tá? Eu participei dele. 86 do Plano Funaro, o fevereiro, teve novembro também do Plano Funaro 2, teve 87 do Plano Bresser, 89 do Plano Verão, o 90 do... Sarney. Cruzado, Sarney. Collor, né? Do Plano Collor, né? Plano Collor, 90. E o nome dele ficou tão... em 91, Plano Collor 2, e depois em 94, Plano Real. Tá? Inclusive, tem dinheiro preso nesses safados do Collor ainda, para receber na justiça. Não recebe mais. Você vai perguntar para a Zélia lá em Nova York. Giacomo. Não, eu acho que se eu cruzar com a Zélia em Nova York, eu guspo nela. Sem falar em silêncio. Vou chegar pertinho dela, dar aquela ploft e sair andando, assim. Maravilhosa, Zélia. Matou um monte de gente. Mas dá muito trabalho.
nela. Não, por aleatoriamente falando. Agora, deixa eu falar. Deixa eu completar também a situação, já que o professor Arthur aqui tem a honra de participar aqui. Eu tenho que colocar o porquê que ele ficou sabendo que eu ajudo as pessoas aqui. Foi ele que falou para você ao vivo aí, que por causa disso eu caí de paraquedas aqui, né? Eu comecei naquela situação, quando eu comecei a entrar nos investimentos, eu comecei a falar com as pessoas que eu tinha acesso e tentar uma renda passiva. E as pessoas dizem que eu tenho alguma didática ou alguma coisa nesse sentido. E eu comecei, olha, eu não sou professor, mas se você quiser, eu ajudo. Eu tento demonstrar da maneira que eu entendo. E vamos lá tentar. E eu comecei a vir, as pessoas começaram a vir aqui em casa e eu comecei a tentar formar uma maneira e comecei a usar a maioria deles, menos 95% do pedaços de vídeo, foi, lógico, do professor Arthur Vieira de Moraes, do programa dele. E, às vezes, eu acabava passando pedaços de vídeo do dele, às vezes, por Zap, quando a pessoa me perguntava alguma coisa, eu falei, olha, eu passava o vídeo, né, e falava, olha no minuto tal, olha o que o professor falou, ou o que o gestor respondeu, ou vice-versa. E eu comecei a ficar preocupado com eu mandando vídeos. As pessoas aqui, eu sei é público, mas eu acho que, uma maneira respeitosa de ser, eu tentei entrar em contato com o professor Arthur e pedi autorização a ele. Eu falei, professor, o senhor se incomoda, eu ajudo pessoas aqui a entrar na Bolsa de Valores, tal, eu uso muito os seus vídeos. Vai que, de repente, por alguma maneira, acaba chegando ao seu ouvido, e, sei lá, pode ser mal interpretado, né? Não sei como é que chega. E ele, lógico, da maneira carinhosa que ele sempre é, ele respondeu, Rui, isso é público, tal, fique à vontade. Isso já vai fazer 1 ano e pouco, isso que eu não tenho contato com ele. E ele respondeu a público, aí eu contei a minha história para ele, né? Que eu falei aqui, quando me vi, eu estava com capital, com imóveis, e sem capital em dinheiro. Foi quando eu decidi dar uma virada na minha vida e entrar na Bolsa de Valores, que entrei pelos imobiliários. E chegar a 100% da carteira. Hoje já não é mais. Eu fiquei com 100 e 0 de renda fixa. Mas hoje eu já estou com mais ou menos com 60, 20 e 20. 60 fundos imobiliários, 20 renda fixa e 20 ações. Tá? Mas foi foi o primeiro contato que eu tive com o professor. Ô, Rui, quando você inclui os móveis físicos, como é que está a relação fundo imobiliário e imóvel físico na sua carteira? Não, ainda se for... ainda está uns 70 físico e 30 FI. Não falei para você? Então você não, porque apesar de tudo, de ser uma pessoa altamente técnica e qualificada, você ainda é um velho e bom português? Isso, velho e bom português. E com metade do Rio de Janeiro na mão dele. Tá? Mas, duas coisas, Jaco. O mercado imobiliário, sem seu... E imobiliário, haters do mundo. Porque eu tenho haters na Europa, tá? Que eu abri pela corretora de giro, e tenho um pouco de hater nos Estados Unidos. Então, estou tentando dividir aí, mas a construção física, eu estou parando, entendeu? Eu estou parando. Tá? Só que não dá para migrar tudo, né? De uma vez. Eu tenho que ir aos poucos, eu ainda tenho. Tanto que hoje mesmo eu tive tem duas coisas. O mercado imobiliário, ele é... Esse mercado é desarbitrado. Pode falar, senhor. O mercado imobiliário é desarbitrado. Então, quem tem conhecimento, tem liquidez, pode fazer excelentíssimos negócios no mercado imobiliário.
E segundo, que vender imóvel custa caro, porque custa um imposto de renda lá, né? Mais a transferência, essa coisa. Às vezes, quem já é investidor há muito tempo e tem um imóvel a um valor muito defasado, quando ele olha o tanto que ele vai pagar de imposto de renda e corretagem, ele prefere não vender mesmo. Está lá gerando renda e tudo bem. Não, lógico. É curioso. Não, foi curiosidade. Eu tive uma colocação de um investidor que eu achei super interessante. Ele falou assim: ó, eu gosto, o meu negócio é tijolo, ele falou. Só que ele abandonou locação. Então ele falou assim, nós temos em 2 mercados, um de alto risco e um de risco moderado. O de alto risco é a incorporação e o de risco moderado é a locação. Então o que ele faz? Ele faz o giro ele continua fazendo o giro da incorporação dele, só que agora ele falou que diferente do que ele fazia antigamente, ele não cresce mais. Então ele tem um patrimônio que ele gira lá, que é um imóvel de cada vez, e sempre que ele vende o imóvel, ele põe o lucro em fundo imobiliário e segue girando. Ele falou que ele tá. E aí ele pega o lucro do fundo imobiliário e ajuda na incorporação. O que você acha dessa roda, Rui? Magnífica. Foi isso que mais ou menos que eu fiz no começo, porque eu não poderia parar de uma hora para outra. Claro. E também sair vendendo, você começa a queimar o imóvel, entendeu? Você começa a vender mais barato. Como falou uma entrevista deixa eu ver aqui, do Tony Alves, eu acho, que foi na entrevista do professor Arthur, quando ele falou laudos de avaliação. Ele diz que é o custo de oportunidade. Quer dizer, se eu estou precisando de grana, eu vou vender mais barato. Entendeu? Então, claro, eu não vou fazer isso. Então, eu fui vendendo, passei o aperto. Como eu ainda tinha terrenos para construir, eu não podia pegar o capital e colocar tudo. Então, uma parte, fundo imobiliário, construir para vender aquele terreno, construir terreno que ainda tem. Acabou uma casa, vende, ainda tem terreno, vamos construir de novo. A diferença é fundo imobiliário. E essa mecânica que você disse, né, professor? Sim. Sim. Imóvel sempre foi bom negócio e sempre vai ser. Como eu falo que eu nasci em Bolsa de Valores, eu sou meio preguiçoso. Eu gosto de contraparte central garantidora, entendeu? Liquidar em D+2, mas imóvel sempre foi bom negócio. Para quem sabe acompanhar, vai lá, né? Tem disposição e liquidez, é bom negócio, sempre vai ser. Rui, uma outra coisa que eu reparei ao longo da minha carreira treinando e atendendo investidores, os caras que realmente foram muito bem sucedidos nesse mercado imobiliário é o cara que se mete na obra, é o cara que você entra na obra, não sabe quem é pedreiro, quem é o investidor. Esses caras são os que bombam mesmo, que o cara realmente que tem o que é o risco da execução da obra, que é um componente complexo aí desse mercado também, né? Exatamente. Então eu vou comparar essa parte técnica. Quando eu era mais jovem e fui trabalhar no hotel com meu pai, trabalhei na garagem, na recepção, na arrumação de quarto. E olha que naquela época o meu pai, tá? Arrumação de quarto, limpar banheiro, copa cozinha, fazer lá o churrasco com fritas, a salada russa. Para mandar, tem que saber fazer. Quando eu entrei no ramo de construção, o que eu fiz? Eu fui para São Paulo. Rio de Janeiro não tem nada. Eu fui para São Paulo fazer curso. Eu fui na BCP, na Associação Brasileira de Cimento Portland, e fiz curso de alvenaria estrutural, fiz curso de pavimentação de piso intertravado, eu fui fazer curso de concreto, entendeu? Para quando eu fosse acompanhar o pessoal dentro da obra, saber o que eles estão fazendo e não ser enrolado. Entendeu? Então, sim, é isso que eu pensei. Fui aprender, fui meter dentro da obra mesmo. Eu me meto dentro da obra mesmo.
eu que vou comprar material, vou junto fazer material, entendeu? O serviço do arquiteto, tá? que sempre contratei, fica até muito mais fácil, porque ele sabe que o cara que está por trás dele, que sou eu, está junto. Ele sabe que está junto. Entende? Então, não tem que ficar falando língua portuguesa e língua alemã. Sim. Eu estava dando risada sozinho aqui, porque devido a essa sua experiência no ramo hoteleiro, até hoje você evita luz branca, né? Olha lá, ele não escutou. Ah, escutou agora. Entendeu? Entendi na hora. Aqui, eu vou falar para você. Eu tenho um negócio com o Giacomo, ele olha para minha cara e já sei que ele tá... A gente começa a rachar o bico junto aqui, cara. Perigoso. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte. Vamos reforçar o negócio aqui. Terça-feira dá para você, Rui? Para você voltar? Aulão. Terça-feira também aula, hein? Não problema. Dá? Faz joinha. Dá para vir terça-feira? À noite? Fechado. Então, às 8h30 da noite, Rui das Neves dando o aulão direto da região dos lagos, certo? Resolvemos. Durante a semana a gente vê esse negócio, você vai ficar tranquilo, não vai fazer do celular, você não vai, entendeu? Nossa, quase matei você do coração hoje. Eu queria agradecer a generosidade do Arthur. O Arthur é um irmão pra gente, tanto para mim como pro Giacomo. A gente gosta muito de você, realmente. Fiquei muito feliz de você estar participando aí e com essa generosidade. Uma cria sua aqui, Rui das Neves. Sensacional. Não, é demais, né? Vou falar para você, esse cara o Rui o Rui e o Arthur são um mito. Eu falei até na minha palestra. Oi? Eu também tô. Eu falei do Arthur na minha palestra. Imagina. Agora eu já posso falar, sou seu fã, Rui das Neves. Pronto. Rui das Neves, é isso aí. E deu mais de 200 pessoas e o pessoal ficou aqui nos assistindo. Desculpe, gente, as coisas técnicas que aconteceu, mas live é assim mesmo. A gente faz com todo carinho. Queria agradecer também ao meu irmãozinho, Giacomo Diniz. Uau. Chamei, ele veio correndo. Terça-feira estamos de volta. A gente tinha o cabelo direito, mas a gente fez porque a gente podia. Então, você parece aquele vocalista do Twister, não, né? Eu sei que foi o Marcelo. Soltou uma ótima, foi quando eu aparecendo o Daniel Azulay. Das crianças, velho. Daniel Azulay foi sensacional, o Marcelo é demais. Daniel Azulay, cara, é foda. Daniel Azulay da cultura. Eu sei, eu lembro da Daniel Azulay, cara. Aquele alminho que tocava violão, né? Piriri Pororó. Piriri Pororó. Aqui é o chato sobe no Daniel Azulay e desce coçando, né? Arthur, muito obrigado por participar de toda essa festa que nós fizemos hoje aqui. Não deu para escutar o Rui. Mas viu, Arthur, é o seguinte, a gente vai preparar um material para não nessa segunda, na outra segunda, se você tiver agenda, para a gente falar sobre os ETFs, né? Até eu acho que o Giacomo pode participar também, né, Giacomo? Tem um material muito extenso. Segunda-feira eu tô dando aula à noite, o Will, desculpa. Então, eu vou ver a agenda, porque a agenda do Arthur deve estar também bem carregada. A gente vai segunda ou terça-feira, sei lá, a hora que ele puder fazer, para a gente falar sobre os ETFs, né, Arthur? Foi isso, né, que a gente combinou? Vamos falar, só não sei de agenda, não vou te falar agora, não. Tudo bem. Se fosse para a semana que vem, já falaria impossível. Para outra, vou dar uma olhada. Sim. Mas a gente combina, assim. Qual que vai ser o papo de ETF? Você manda análise fundamentalista, plantar batata, compra no ETF, relaxa, né? Agora que eu vi, Arthur, agora que eu saquei porque o Giacomo tem aula.
Eu gosto. Mas, por exemplo, eu prefiro a modalidade americana. Lá tem uns ETFs que pagam dividendos, sabia? É verdade, concordo com você. Ia ser mais legal. Acho que os lembro nossos aqui em 2008, os yields explodiram dos ETFs americanos. Foi legal pra caramba. Mas acho que aqui chega nisso também. Mas aí precisa amadurecer muito esse mercado. Né, Arthur? Oi. Tá andando. Fale. Tá andando. Professor Giacomo, dê tchau, então. Na Irlanda, tem ETF que não paga ganho de capital e dá de dividendo, hein? Na Irlanda, para não residentes. Mas como assim não paga ganho de capital? Ele não entendia a parte do ganho de capital. Como que é isso, Rui? Gente, na Irlanda, eu vou me despedir aqui. Na Irlanda, Valeu. não paga ganho, não paga imposto de ganho de capital. Ah, então não paga imposto. Entendi. Arthur Giacomo, o Arthur já foi embora. Boa noite. Vamos dar nossa boa noite a todos. Boa noite. Foi uma honra. Foi uma honra, seu Rui. Foi uma honra te conhecer, cara. Depois eu vou pedir. Eu vou pedir o seu zap pro Will para gente manter o contato mais próximo aí. Você já faz parte da galera já. Vou passar imediatamente para ele aqui. Meu querido Rui, dê uma boa noite pro público aqui, tá? Oi? Fala. É que agora tá no final. Porque você não tem juízo. Isso, quer ser meu amigo. Mas não tem juízo mesmo. Já percebeu o meu perfil psicológico, né, cara? Nenhum. Vambora. Tchau, gente. Boa noite a Valeu, todos. então. Forte abraço a todos aí. Gente, muito obrigado pelo convite, última hora aí. Foi uma honra estar aqui nesse bate-papo maravilhoso. Rui, tamo junto, terça-feira. Obrigado. Aí, então. E, gente, feliz Dia das Crianças a todos e que se você tem filho, se você não tem, se espelhe no seu filho, porque eu acho que a época mais bonita da vida é a época de ser criança. Eu acho que a gente tem que guardar isso para o resto da nossa existência nessa dimensão. Grande abraço, boa noite e até mais. Até mais.